Você está acompanhando mais um episódio da nossa série de videocasts da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA. Neste ano, com o tema O Poder do Conhecimento na Era da Inteligência Artificial, nós vamos refletir sobre os desafios e oportunidades que surgem com o avanço da inteligência artificial em diferentes áreas do conhecimento. Porque aqui na FAESA, a gente acredita no poder do conhecimento. E é por isso que criamos espaços como esse para conectar pessoas, ideias e soluções na formação de profissionais de excelência. E essa missão fica ainda mais forte graças a quem caminha junto conosco. E é por isso que agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores da jornada que acreditam na ciência, na educação de excelência e na preparação de profissionais para o futuro. E o nosso assunto de hoje é negócios automatizados, o futuro da gestão e estratégia empresarial. E vamos conversar como os profissionais das áreas de gestão e negócios estão se reinventando a partir da automação, decisões baseadas em dados e o equilíbrio entre a eficiência tecnológica e a responsabilidade ética nas organizações, além de várias oportunidades de financiamentos e projetos de inovação. E para esse bate-papo, hoje eu tenho o prazer de convidar aqui e de receber o Arthur Silva Souza. Ele é gerente de negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, a Cristine Rossi, que ela é consultora de tecnologia do Banestes, e o professor Érico Colodete Filho, professor da Unidade de Gestão e Negócios da FAESA. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e a presença aqui de vocês. E para começar a nossa conversa, eu queria escutar um pouquinho, como a automação, o uso de dados, as inovações e avanços tecnológicos têm impactado nas suas áreas de atuação, especificamente pensando no contexto bancário, fiscal, contábil, de administração, como isso tem acontecido. E eu queria começar com o professor Érico, que está aqui em sala de aula também, está nessa interação junto com o mercado. Então, considerando, Érico, sua experiência enquanto administrador, enquanto contador e professor, como esses avanços e automação têm impactado a área de finanças e na gestão estratégica? Como tem acontecido isso aí? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão relevante e que não é novo, Porque com o advento da internet, a gente sempre teve esse impacto, Então a internet veio, impactou, veio a internet e a gente ficou naquela, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, as profissões vão acabar, a automação. Então é um movimento que se renova. Bom, ele vem para agilizar. Vem para justamente facilitar a vida de quem está ali operando, fazendo a coisa acontecer. Obviamente que para poder fazer isso, a pessoa precisa se qualificar. Então, a facilidade vem com a qualificação. Aquela pessoa que se não qualifica, que ela não consegue se qualificar, ela vai realmente ficar para trás, não vai conseguir usar a ferramenta para poder facilitar o seu trabalho. Então, esse movimento de acomodação profissional é um movimento que acontece, Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, o uso da tecnologia para facilitar a vida do usuário é algo que a gente não tem como mais perder de vista. A questão é, eu estou preparado para o uso dessa tecnologia? Eu estou me qualificando para o uso dessa tecnologia? Eu sei que tecnologia utilizar justamente para ganhar tempo? Então, atividades que antes eu tinha que utilizar muito tempo, agora eu posso otimizar e focar naquilo que é essencial do meu trabalho. Então, se eu faço algum atendimento a cliente, eu posso focar muito mais no meu cliente e não em trabalhos de background, não trabalhos burocráticos que tomam muito tempo e que deixam pouco tempo de qualidade para o meu cliente. Então, isso é um aspecto. É claro que isso traz outros problemas, As pessoas que não conseguirem se qualificar, as pessoas que não conseguirem se adequar. Aí é uma outra questão que precisa ser trabalhada também, tá? Mas, a grosso modo, é isso. A qualificação. Qualificação. Acho que é esse ponto. E, Arthur, pensando também nesse aspecto da automação e do uso de dados, que é algo que eu vejo que tem sido muito aproveitado, como isso tem contribuído também lá no Bandes, para o oferecimento de financiamentos mais estratégicos e alinhados às necessidades dos negócios, como tem acontecido isso por lá? Bacana, excelente pergunta. Mais uma vez agradecer o convite por estar participando aqui desse importante momento para falar um pouquinho sobre a importância das ferramentas de IA e da tecnologia a serviço do setor financeiro, que é o que a gente está discutindo. E falando um pouquinho do Bandes, a gente sabe aí que o mercado financeiro, o mercado bancário de forma geral,
começou a investir muito em tecnologia a partir da década de 70 e esse investimento intensificou a partir dos anos 90. E essa intensificação, ela vem ganhando cada vez mais corpo. A gente fala hoje em tudo que envolve tecnologia, desde hospedagem, desde o uso de cloud, das nossas ferramentas de cibersegurança, agora mais recente a inteligência artificial. E isso traz traz oportunidades e risco para a atuação bancária. E falando um pouquinho sobre o Bandes, a gente procura trabalhar, seja na nossa área de negócio, na nossa área de análise de crédito, nas áreas de financiamento propriamente dito, fomentando projetos que foquem em inovação, que levam a inovação, a melhoria de processo para as empresas capixabas, mas também com olhar interno, com olhar atento às demandas internas do banco. E aí a gente fala da importância de dados para tomada de decisão, para análise preditiva, então a gente consegue analisar comportamento de determinados setores na economia, nós conseguimos analisar comportamentos de determinados clientes, a gente consegue construir todo um arcabouço, né, uma ferramenta para conseguir ter mais assertividade na concessão do crédito, que é importante, né? A gente fala, né? A gente tem uma missão, Bandes, Banestes e outros bancos de conceder crédito, só que o mais importante do que conceder crédito é que esse crédito retorne, né, por meio de pagamento e das amortizações. Então, para isso, as ferramentas de análise de dados, análise estatística, valor preditivo, o próprio uso da inteligência artificial veio para somar nesse processo do trabalho desenvolvido pelo banco. Perfeito. E Cristine, unindo esses dois mundos, então, né, do ambiente bancário e da tecnologia, como tem sido isso também, esses avanços, principalmente nessa questão do uso de dados, no planejamento, né, na gestão estratégica, como tem sido na sua visão e pela visão do Banestes? Vou comentar, minha primeira fala, né, é uma loucura. Eu acho que a pegada que a gente está hoje, ela assim, é uma coisa, com certeza a era da inteligência que a gente está passando, assim, você está reformulando a forma como eu aprendo, a forma como eu invisto, a forma como eu concedo crédito, a forma como eu tomo banhos, dependendo, como eu me visto, dependendo, porque eu posso ter um chuveiro especializado que consegue colocar a temperatura de acordo com o que eu gosto, o que o meu marido gosta, enfim. Quando eu vou falar de inteligência artificial agora nessa abordagem, a gente tem que se portar aí, talvez, assim, avaliando que nós vivemos um mundo que a todo momento está inovamos desde a era industrial, e na era industrial você imagina o que era para o mundo receber pessoas com máquinas, onde eu tinha manufatura ali sendo desenhada, e a loucura que estava passando na cabeça. Mas qual que é a diferença, né? Porque acaba sendo assim, são quebra de grandes paradigmas que o ser humano vive. Acho que a maior diferença que a gente tem aqui tem com a quantidade de dados que a gente elabora e com a quantidade de pessoas que têm acesso a essa estrutura. E aí a inteligência artificial vem dentro das finanças, dentro dos bancos, para exercitar três aspectos que eu entendo que são os mais utilizados agora, né? Primeiro, eficiência operacional. Os bancos têm trabalhado para serem mais eficientes. Eu quero... A pior coisa que tem para um gestor é saber que ele poderia ter feito algo com um custo menor. Mas é pior ainda quando ele percebe isso tardiamente. Então, a inteligência artificial, ela traz essa possibilidade de eu ter uma eficiência operacional melhor, uma acurácia nos dados, porque eu consigo, né, massificar aquela quantidade de dados e tentar trazer uma qualidade maior, né? E, em contrapartida, eu consigo personalizar, né? E aí vem a personalização das entregas, sempre com o cliente ali no centro, né? Neste viés todo, se eu não tiver o que o nosso colega falou aqui, gente capacitada para intuir o que algo que antes eu deveria estudar livros e mais. Vocês lembram de Enciclopédia Barça? Do Videodó. Vocês lembram que vocês são muito jovens. Ah, eu lembro. Lembra? Então, Enciclopédia Barça. Eu tinha Enciclopédia Barça para poder estudar em casa. Agora, não tem isso, né? Existem um monte de... A gente está falando de IA, mas muito mais agora, né, na IA generativa, mas daqui a pouco a gente vai ter agentes de IA atuando em qualquer canto, né? No prazo de uns 2, 3 anos, eu acho que a gente até, assim, é até imaturo falar em prazos, mas logo não tem como respirar se eu não tiver um agente já te dando respostas para tudo que a gente faz. E no setor financeiro, a gente vê na última pesquisa do Febraban, 8 a cada 10 bancos têm iniciativa de IA.
Então, assim, não é um projeto, não é laboratório, mas É realidade. é uma realidade, né? Realidade. E com essa realidade, a gente tem que pegar e sempre pensar em questões éticas, pensar em como é o novo profissional. Você falou em entrada de mercado, correto? Eu capacitar a pessoa para entrar no mercado. Mas, hello, eu tenho gente que está trabalhando lá. Eu tenho técnico bancário que trabalha com processos manuais e vem uma inteligência artificial ali com eficiência para poder colocar determinadas situações. E como que eu faço para poder trabalhar com o que a gente chamaria de um reskilling, né? Um upskilling em relação a esse profissional que lá está, e mais, né, na nossa área, né, que é por concurso público, como que eu adequo essa nova realidade do profissional atual que está lá dentro. Então, mercado de trabalho também, né, assim, um mercado para ser explorado na formação de profissionais é também para o profissional atual. Né? Profissional de várias áreas, executivos, como que o executivo chega a determinadas decisões em relação a isso, né? Tanto o operacional, o executivo e o tático. Eu acho que é uma nova abordagem muito gostosa de se viver. Perfeito. Eu acho que é exatamente esse ponto, né? A gente às vezes fala muito da inteligência, do uso das ferramentas, do chat GPT, mas eu não sou da tecnologia, e aí? Né? Então, exatamente esse ponto da capacitação, né, do profissional hoje também ter esse olhar, né, de empreender, inclusive, Sim. né, dessa possibilidade de empreender, levando esse conhecimento para quem já está lá no mercado, né, e garantindo também, né, que chegue no mercado preparado e atualizado, né, desses novos avanços. E pensando na prática, né, Érico, como que você acha também que os processos financeiros, né, além da questão educacional, os processos financeiros, logísticos, têm também sido beneficiados, né? Então, agora falando de processo, como tem sido esses benefícios, né, da automação, das inteligências? Tem algum exemplo prático? Fala aí pra gente. Nós estamos vivendo essa transformação, né? Estamos dentro do processo acontecendo, dos processos financeiros sendo beneficiados pela própria inteligência artificial. O movimento que a gente mais visualiza é justamente isso que a gente está discutindo, que é, primeiro, o operacional da estrutura financeira, né? De agilizar o trabalho de quem já está operando dentro da estrutura, né? Também a nível de suporte para o cliente. Então, o cliente hoje ele consegue ter embarcado no seu celular, no aplicativo do seu banco, né, da sua corretora, uma inteligência que vai facilitar a busca, que vai facilitar encontrar as informações que ele está buscando naquele momento. Em termos de, por exemplo, de investimento, né? A ferramenta já consegue direcioná-lo para aquilo que de fato faz sentido para aquele cliente. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, né? O apoio da inteligência, tanto no operacional de quem está lidando com a geração de informação dentro do sistema, e para o cliente que tem buscado melhorar a sua performance de contato com a plataforma, né? De buscar, de entender, de verificar, de acompanhar o que já tem lá, né? Então a inteligência está embarcada nesse sentido, mas obviamente que já tem iniciativas que já estão sendo realizadas que vão além disso, né? E a gente, é até difícil dizer, né, onde isso vai parar. Na verdade, especular sobre isso é chover no molhado, né? Então a gente não sabe onde isso vai terminar, se é que posso usar essa palavra. Mas os benefícios que isso tem são ilimitados, né? Então a gente vê aí o que vai acontecer. E a gente falou de 2 anos, né? Você comentou daqui a 2 anos. Eu acho que 2 anos é a longo prazo, né? Falar de 2 anos é uma estimativa muito longa, dado o que a gente já teve de avanço até aqui, né? É impressionante. A cada 6 meses você tem um salto e não é um salto linear. É exponencial. As novas atualizações, né, do próprio ChatGPT, que está na versão 5, é palpável a diferença. É palpável. Você olha e você vê de fato que tem uma diferença entre as versões anteriores. Então, daqui a 2 anos, sinceramente, eu acho que a coisa vai estar muito além do que a gente imagina. Mas, de fato, quem vai ganhar é realmente o usuário, né? O objetivo é esse, né? É tornar a experiência mais agradável, mais simples,
menos traumática, né, para quem usa o serviço financeiro. Legal. E Arthur, pensando nas linhas de crédito mesmo, né, igual você falou, nos projetos de inovação, nesses financiamentos que o Bandes trabalha, como isso tem sido feito também para facilitar esse acesso, né, para as pessoas, que acredito que a pessoa vê nessa questão do financiamento, né, toda aquela burocratização, como que isso apoia também as pessoas, né, acessarem mais essas linhas e a garantirem ali o financiamento dos seus projetos, como acontece isso lá? O Bandes, a gente atua com linhas de financiamento aí para inovação. A gente é um repassador credenciado à FINEP, que são projetos de inovação. Então, nessa atuação, projeto de inovação, o banco está muito atento ao que está acontecendo no mercado. Então, a gente trabalha aí para desenvolver, para ajudar as empresas a mapear esses projetos de inovação, seja uma inovação de produto, serviço, processo, seja qual for a inovação, e o banco atua justamente para fazer esse crédito chegar na ponta, porque a gente sabe a importância, né, da inovação para as empresas de forma geral. E a gente trazendo isso para o contexto da IA, da importância das tecnologias, a gente sabe que a IA ela tem um papel fundamental, crucial na sociedade, só que ela não vai substituir 100% do capital humano. Sim. Então, isso a gente precisa de gente para analisar, a gente precisa de gente para tomar decisão, para fazer análise crítica, para interpretar os dados, para fazer toda essa parte de análise. E é aí que a gente entra, né, focando ali na parte pessoal, por mais que se automatize processos operacionais, processos repetitivos, processos que não dependam de tanto pensamento crítico, mas você tem o papel fundamental das pessoas ali nessa jornada, nessa análise, nessa tomada de decisão. Então, assim, essa forma complementar e a importância das pessoas. Então, a gente é muito atento, tanto no ponto de vista interno, né, como eu disse, de fazer uma análise baseada em histórico, baseada em indicadores, baseada em dados, porque a gente tem informação que não falta. A gente tem informação de todos os perfis, todos os tipos, seja interno, seja externo, e a gente precisa saber como usar essa informação e como fazer uma análise correta dessa informação, porque a depender da forma e da ótica que você analisa uma informação, você pode enviesar. A gente tem essas questões que a gente entra também nas questões dos dilemas éticos, nas questões assim, porque a gente precisa levar com muita seriedade também essa parte para ter uma informação imparcial, que a gente não consiga, né, que a gente consiga não enviesar para tomar melhor decisão, para ser mais assertivo e melhorar tanto a jornada do nosso cliente, que é o objetivo, o cliente que toma crédito no banco, que faz o financiamento com o nosso, como a jornada do nosso colaborador, o acesso. Foi comentada a questão, né, da atualização da equipe de TI. A gente tem, o profissional entra no banco por meio de concurso público, então a gente precisa também, as organizações, o Bandes, o Banesp, precisa trabalhar para que essas pessoas continuem capacitadas, porque ele falou, 2 anos a longo prazo, olha que absurdo. Então, assim, a gente está o tempo todo lançando novas ferramentas, lançando novas tecnologias, e os saltos estão acontecendo em um tempo muito curto. Então, as pessoas, o corpo, né, o corpo técnico, a área técnica, as pessoas precisam estar preparadas para lidar com isso e usar a ferramenta da melhor forma possível, trazendo aí ganhos para as instituições de forma geral. Perfeito. E, Cristine, de forma prática também, né, qual está sendo a utilidade, né, pensando se você tiver algum exemplo prático do que acontece, assim, para tentar, justamente nessa experiência do cliente também, né, as tecnologias, esse uso, como eles têm conseguido acessar melhor as possibilidades, né, do Banesp, como isso acontece por lá também? A gente fala sobre, quando eu comentei sobre 2 anos, é porque a gente tem que lembrar que nós somos uma empresa de mais de 80 anos. Né? Então, existem sistemas legados. E quando a gente fala dos sistemas legados, fala de tecnologia, a IA tem muitos dados. Mas a integração desses dados é onde gera negócio. Né? Desculpa, os sistemas legados, a integração, muitos sistemas isolados, mas é quando eu junto as coisas que eu acabo gerando negócio. Então, as iniciativas que a gente tem trabalhado de eficiência é você fazer essa construção, porque você construir integrações entre sistemas legados é caro, né? É caro, demora. E aí, o tempo passou e já era, né? Porque você tem plataformas de mainframe dentro, né? Com plataformas de plataforma baixa, né? Esses 2 ambientes ali e mais um CRM desenhando, captando informações aí do cliente e ali a necessidade do cliente. Você imagine assim, você tem o seu cliente, ele tem que ser avaliado no ciclo de vida dele. Quando ele entra na academia, ele tem necessidades de crédito diferentes de quando ele casa, diferente de quando ele tem filho, diferente de quando ele já está mais estabelecido. Então, quando eu consigo
ligar a IA com seus sistemas, com o seu histórico de financiamento e mais o histórico de vida dele, você consegue oferecer sistemas e produtos muito mais customizados. Essa é uma boa aplicação. A maior parte das nossas iniciativas atuais, elas estão focadas mais em eficiência operacional, porque eu preciso também trazer um benefício para o meu cliente interno. O meu cliente interno hoje, ele navega com um monte de sistema, com informação de tudo que é canto. Então, a IA consegue pegar e trabalhar nessas coisas para poder dar um produto ideal, ou uma linha de crédito ideal, né? Ou fazer uma análise de proposta de negócio, que leva muito tempo também para poder avaliar. Mas tudo isso focado, você comentou sobre a questão de a gente ter que trabalhar, né, o profissional. O profissional, ele nunca vai deixar de ser necessário para a tomada de decisão. Né? E eu vejo, mais uma vez, uma oportunidade enorme. Não acredito que não vai ter mais emprego, muito pelo contrário. Né? Vai ter muito emprego, porque você começa a observar as necessidades de pessoas com pensamento crítico, né, cada vez mais apurada. E aí, quando passa a analisar, né, o novo profissional, e aí você vê pesquisas do Gartner pontuando que o profissional que vai ser um profissional mais qualificado agora, não é tanto o profissional com as hard skills. Hard skill é legal, bacana. Mas isso aí atrás, né? Eu consigo pegar, fazer uma pesquisa aí e sair com um monte de coisinha legal ali rapidamente. Agora, as soft skills, a habilidade de comunicação, a habilidade de você pegar e chegar num conhecimento porque a IA, ela é absolutamente fantástica. O tal do duplo viés dela, né? Ela fala coisa boa, mas ela também fala coisa ruim. E te convence que o ruim é bom. Então, assim, o pensamento crítico, a avaliação, né, do profissional, e isso daí vai na formação das soft skills, eu acho que é uma coisa bacana pra gente começar a trabalhar nos nossos profissionais. E até esse ponto mesmo da utilização da ferramenta, né? Você precisa ter a soft skill para saber usar a ferramenta, né? Então você, igual o chat, né, GPT, que é o mais clássico, né, que todo mundo utiliza. Então, ok, eu quero alguma coisa ali, eu quero melhorar um processo, eu quero escrever um projeto, mas eu preciso dar o meu script pronto para ele, né, o meu prompt para ele, para que ele consiga desenvolver exatamente o que eu quero, né, de uma forma mais criativa, otimizando meu tempo. Então, tenho percebido muito isso também, né, do ponto de vista profissional, assim, essa utilização. Então, dá soft skill também na utilização da ferramenta, né? Então, eu preciso ser clara com ela, eu preciso dizer exatamente o que eu quero, né? Ter um diálogo ali certinho com o chat. A engenharia de prompt, gente, é a nova linguagem, não tem jeito. Vocês já devem ter recebido um monte de e-mail que você sabe, quem escreveu foi IA. Com certeza. Né? Com certeza. Hoje eu recebi uma peça de um colega de trabalho, eu falei assim, olha, volta. Porque eu quero conversar com você, eu quero saber a sua opinião. Eu não quero saber o que a IA tá me entregando, não. Né? Ainda coloca assim, em resumo. Aí você já sabe que foi o ChatGPT que te entregou, né? Mas, enfim, eu acho que é uma abordagem mesmo da gente trabalhar muito soft skills, hard skills, legal. Mas passou a ser prateleira. Agora, a soft skills dentro do novo profissional é o que vai, né, nos viabilizar várias coisas. Bacana. E, Érico, você ali, né, enquanto professor de administração, contábeis, negócios, esse envolvimento aí do mercado financeiro, como você enxerga também essa integração? Né, então, pensando ali na Cristine, que é a consultora de tecnologia, no Arthur, né, que está ali na gerência de negócio, que tem essa visão também mais das finanças, né, dos projetos ali, e do ponto de vista da tecnologia. Como você vê também os estudantes, né, e os profissionais de maneira geral, nessa multidisciplinaridade, né, nessa integração? Como você entende isso? Acho que começa pelo prompt. O que acontece é que o que eu tenho percebido em sala de aula e atuando no mercado, é que as pessoas mais velhas têm utilizado mais a ferramenta do que os mais jovens. É verdade. Eu tenho percebido uma relutância, ou pelo menos um uso diferente da IA por parte vou colocar aqui geração Z, mas enfim, né? Do que as outras gerações. Então, e aí eu falo por mim, eu uso freneticamente, não só... Você dá bom dia? Pra IA? Eu parei, eu dava, mas eu parei. Não, tem um amigo meu que fala assim, eu vou davar aquela daqui a pouco, né? Hollywood já mostrou onde acaba esse negócio. Exatamente. Eu dou bom dia que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu parei de dar bom dia quando eu vi uma pesquisa aí falando que gasta-se muita energia pra poder responder. Eu falei, tá bom, vai. Mas eu trato de maneira bem educada, eu sou bem polido, né? Eu trato bem. Você tá preocupado com o ESG, né? Não sei. Não sei o que vem por aí, né? Então, esse é um ponto que preocupa
aos docentes, né, é justamente o não preparo da geração mais nova com relação ao uso da IA. Então, por exemplo, em sala de aula, quando a gente vai abordar um assunto novo, eu falo, gente, vamos usar o chat para ajudar a gente. Então, primeira coisa, como que eu poderia construir um prompt para poder ajudar a gente a identificar um assunto? E aí eu lembro que eu fui trabalhar com derivativos em sala de aula, que é um assunto dentro de finanças extremamente complicado, e eu comecei por isso, né? Eu falei, vamos pedir para a IA dar para a gente um resumão? E aí a gente começa a entender o assunto dali, começa a avançar e a aprofundar. Então, eu acho que para essa geração que está vindo, e aí foi justamente no contexto quando eu disse preparar os novos profissionais, né? É isso também, né? É ajudá-los a entender como utilizar a inteligência artificial para que tudo isso que foi dito aqui aconteça. Né? A chegar no mercado conseguindo utilizar a IA para poder liberar espaço daquilo que é trabalho de prisioneiro, né? E justamente conseguir identificar. Então, por exemplo, poxa, eu vou conseguir usar o meu CRM trazendo informações preciosas da experiência, da vida, da régua de relacionamento com o meu cliente e, caramba, ser muito mais efetivo no suporte a esse cliente, né? Entregar para ele aquilo que de fato ele está precisando naquele momento. Então, até para isso, é necessário fazer esse processo de entendimento como utilizar a ferramenta. Infelizmente, hoje, muitos jovens não sabem utilizar a ferramenta. Você fala de prompt, a pessoa, mas como assim? Tem que programar, né? Fala prompt, acho que já é uma programação. Então, o nosso desafio hoje em sala de aula é ensinar a aprender, né, utilizando a IA. Perfeito. E Arthur, pensando também, né, nessa integração, né, nessa conexão com profissionais, assim, então, como você vê também, né, a importância de você, enquanto ali, né, trabalho na área de finanças, sou especialista em negócios, como que as pessoas também, né, e que nem você falou, o capital humano ali, as pessoas da tecnologia também contribuem para que o processo de vocês também seja, né, sempre melhorado, seja em constante melhoria. É muito grande a contribuição, na verdade, sim. A gente falando da importância, né, da soft skill, do caráter de multidisciplinaridade que a gente precisa, né, de pessoas cada vez mais com diversas competências para conseguir fazer essa análise. Então, quando a gente usa, né, a ferramenta da inteligência artificial a nosso favor, a gente só tem ganhos. Então, a gente, por exemplo, só que aí entra na questão do capital humano que eu falo, que a gente precisa das pessoas para fazer a análise crítica. Porque você pode pegar e dar um prompt. Um exemplo básico que eu consigo enxergar no modelo bancário, você pode pegar e dar um prompt para analisar uma empresa, fazer uma análise de demonstrativo contábil, de balanço e DRE, que ela vai te dar toda a análise de indicador, de liquidez, todas as análises, né, dos números da empresa, mas não vai ter ali a pessoa para criticar, para trazer a reflexão sobre questões que ela vê no mercado, oportunidades que ela enxerga, de repente trazer para a realidade local. Porque você analisa uma empresa de um determinado setor no estado do Espírito Santo, ela pode estar no momento. Você analisa uma empresa do mesmo setor aqui do lado, em Minas Gerais, é uma outra realidade, a gente muda de estado. Então, assim, a gente usa muito o exemplo do estado do Espírito Santo, com seu nível de organização, o estado que às vezes não é tão organizado assim, com o Rio de Janeiro. Então, se uma empresa está aqui, está ali, você fazendo uma análise fria por meio da IA, pedindo para analisar indicador, pode reportar alguma situação que uma análise mais apurada, uma análise ali que tem uma análise pessoal, uma análise, né, do profissional que está fazendo, uma análise, né, crítica, que traz a experiência dele no setor, a experiência dele do própria forma, né, porque cada banco tem sua forma de analisar, da própria jornada dele dentro do Bandes, do conhecimento do mercado capixaba. Então, assim, isso agrega muito valor. Então, por isso que a gente fala que se a gente não pode dar um prompt para a IA e esperar que ela traga a solução e delegar isso totalmente para a IA. A gente precisa, né, como profissionais, cada vez mais entender, interpretar e criticar isso que está acontecendo, porque senão vai chegar o e-mail que não vai ser escrito pela pessoa. E a gente consegue notar. A gente consegue notar nas pessoas, assim, porque quando você entra no nível de discussão, você consegue capturar essa questão, né, do que a pessoa está falando, do que ela está discutindo, e quando é num e-mail, no tudo, é outra postura. Então você fala, quando a gente tá falando profissionalmente... Tá muito artificial, tá, né? então assim, no e-mail, então assim,
Isso é importante. Mais uma vez, a gente entra na questão ali do dilema ético, de saber usar e saber trazer a ferramenta, né, como todo o potencial que ela tem, toda a questão dos benefícios que ela traz, mas a gente precisa da pessoa para interpretar, para analisar, para trazer profundidade para discussões, que é o que de fato vai agregar e vai fazer com que as organizações aí consigam melhorar cada vez mais na tomada de decisão, na análise de dados, na análise de indicadores, no caráter preditivo de ver os cenários e tomar a melhor decisão. E até mesmo garantir, né, que essas possibilidades, né, que são ofertadas não só enquanto os profissionais ali, mas também para o mercado, né, então os projetos, tudo, consigam chegar de forma mais assertiva, né, também para a população. Com certeza, a gente pode ver a taxa de sucesso, pode ver se a gente conseguiu, né, com determinado crédito, determinado financiamento, atingir o objetivo proposto no início do projeto. A gente pode trazer indicadores de performance, indicadores de execução. Então, assim, isso tudo agrega valor a partir, né, quando a gente consegue ter uma amostra significativa para fazer essa análise. E o que traz, mais uma vez, o que eu falo, né, a questão da assertividade, que a gente vai melhorando, vai calibrando e vai aprimorando cada vez mais. E é uma jornada de aprendizagem. Então, erros que às vezes a gente está cometendo hoje, de análise de crédito, de atendimento de cliente, nós não cometeremos daqui a 6 meses, porque a gente vai ter essa jornada de aprendizagem, a própria evolução da IA, né, e dos próprios comandos que a gente dá, porque você não pode, não é simplesmente você jogar um prompt lá e esperar, você tem que fazer todo esse trabalho, todo esse trabalho, toda essa engenharia de prompt para ter a melhor resposta e também aí aprende, né? A gente ensina e aprende com ela, é uma troca. E, Cristine, da sua perspectiva também, né? Como é essa conexão, então, com o profissional, né? Que, às vezes, é um profissional, essa junção, né? Esse trabalho em dupla em equipe ali, o pessoal da gestão e negócios, né? E junta com alguém da tecnologia. Qual é o resultado disso, né? Isso é muito positivo, como que isso... A IA não pode ser a voz de ninguém. Nós temos a nossa própria voz e precisamos exercitar a nossa voz. A IA ela tem que ser considerada um suporte, ele é um colega de trabalho. É um colega que está ali que você, cutucando ele te dá as respostas. A gente tem muita clareza dos papéis complementares que hoje tem dentro das instituições. A tecnologia vem com suporte, com conhecimento que suplementar ao suporte e conhecimento da área de negócio. E há um tempo atrás falava assim, não sei se vocês já ouviram falar desse termo do Shadow IT, né, que todo mundo inferniza, fala, nossa, o pessoal de tecnologia detestava ter Shadow IT, porque a área de negócio fazia seus próprios sistemas e depois como é que você dava suporte nisso? E agora, isso tem mudado e fala sobre os Citizen Developers, que é você colocar assim, por que eu vou negar a possibilidade, eu, enquanto tecnologia, responsável pela área de tecnologia, negar a possibilidade de alguém que é muito safo numa área de negócio e que precisa de ter um conhecimento ali, né, para ele construir, e ele constrói rápido. E aí vem ferramentas como low code, no code, a pessoa não precisa conhecer. Com IA ali no meio, não precisa conhecer código. Ela vai e se vira. Então, o perfil do tecnólogo agora é um perfil do tecnólogo cidadão. Todo mundo pode fazer tecnologia. Mas continua tendo a necessidade da multidisciplinaridade, aonde entra o profissional de tecnologia, ele entra para poder pensar assim, quais são as soluções, qual é a governança, e aí a gente está falando de outro tema que a gente nem tocou aqui, que eu acho que é super válido, né? Estamos falando de possibilidades, mas alguém precisa governar essa pinóia aí, porque ela é meio doidinha, né? Então, qual é a governança que você tem que se colocar ali? A área de negócio vai querer fazer negócio. Se tem alguém que dá respostas mais rápidas e se tem uma ferramenta que consegue pegar e eu consigo programar sem código nenhum, por que eu não posso, eu, enquanto área de tecnologia, dar liberdade para que a área de negócio possa fazer isso? Então, a multidisciplinaridade, ela tem que respeitar as nuances de cada um, o conhecimento dele que ele estudou, e aí as hard skills, né, que a gente estava falando lá, é um conhecimento muito nobre para ter que ser interpretado por um outro que estudou outra área. Então vamos juntar as duas coisas e usar as ferramentais. Lembra do colega de trabalho? Não é a voz, mas eu tenho o meu colega de trabalho que traz a eficiência, a acurácia de dados que eu comentei ali para me entregar soluções melhores. Então,
é uma junção de duas áreas que se complementam e agora eu tenho a velocidade que é necessária para a área de negócio, que vai nos garantir melhores soluções. Então, todo mundo sabe cada um ali, né? Mas é uma briga, tá? Porque ainda dentro da tecnologia a gente vê, poxa, mais uma aplicação foi feita lá para determinar a gleba, né, de áreas para dar financiamento, enfim. É uma briga. Perfeito. Eu acho que o nosso tema central da jornada, ele traz exatamente isso, né? A gente pensou muito nessa reflexão, né? Então, do poder do conhecimento na era da AI. E a gente até destaca isso, né? Esse poder do conhecimento. Então, é o quanto eu agora, né? E profissionais que já estão atuando, mas pensando nos nossos estudantes, né? Eu aqui na minha sala de aula, tecnologia está aí. Né, de que forma eu vou usá-la de uma forma, né, inteligente. Então é aquilo, né? A própria identidade visual da jornada já traz isso, né? É a pessoa ali, é o humano, querendo ou não, ainda controlando aquilo, né? Então ele precisa dessa tecnologia, é uma ferramenta, tá aí para ser utilizada. Você sabe, né? Você comentando sobre o poder do conhecimento, né? O conhecer é muito pessoal, né? Você tem uma capacidade cognitiva, eu tenho a minha, e a gente vai evoluindo com isso daí, mas a inteligência, ela surge quando eu consigo juntar a capacidade cognitiva de cada um. Sim. E aí a IA acelera. Potencializa esse processo, né? Exatamente. E é isso, né? Acho que ficaríamos horas aqui conversando, né? Falando um pouquinho mais sobre essa temática. Acho que é muito relevante, né? E principalmente essa questão da integração, né, dos profissionais, pensando nessa conexão entre tecnologias, contexto financeiro, negócios, gestão estratégica, automação. Então, acho que isso é muito importante para que nossos profissionais consigam, né, se ambientalizar aí nesses avanços e com tantas tecnologias, assim. E, para finalizar, né, queria um conselho final de vocês, né? Então, pensando no nosso estudante que está aqui em sala de aula, o que vocês diriam? Então, professor Érico, qual conselho você tem dado muito também para os seus alunos, né? Futuque. Ai, que ótimo conselho. É que eu falo, gente, entra e futuca. Ah, mas mais nada, vai lá, escreve. Pede para fazer qualquer coisa, você vai aprendendo. Futuca o negócio, entendeu? Que aí você vai vendo o resultado, e aí você vai ficando mais curioso e você vai buscando mais. Então, meu conselho é esse. Futuque. Perfeito. Cristine? Pro resto da vida, futuque. Porque não tem como a academia te dar um conhecimento, talvez te ensina a futucar. Mas você, na sua jornada profissional, se você não ficar a todo momento, né, é o long life learning. Se você não ficar todo momento estudando, não tem como. É assim. E que legal, porque cada momento que a gente envelhece, a gente fica mais jovem em conhecimento para gerar inteligência. Então, eu acho que a conselho pro time que está aí é, de fato, ser curioso, né? E não se contentar com pouco. Da mesma forma, se uma pessoa chegar para você, faça isso. A IA é uma pessoinha que tá lá, né? Desconfie. Tenha senso crítico. Exatamente. Perfeito. E Arthur? Ela falou o que eu ia falar. Eu acho que no final ela finalizou com, acho que é o perfeito nesse cenário, né, de IA, que é a questão de desconfie e tenha senso crítico. Acho que é o que vai diferenciar. A gente fala, mas a inteligência artificial vai substituir os profissionais, vai acabar com o emprego, vai acabar com determinada área. Não. A gente vai continuar vai continuar necessitando das pessoas para tomarem decisões, das pessoas para analisar, interpretar, para trazer para uma realidade, né, que ela está vivendo ali, que às vezes a IA não vai conseguir capturar isso, né, por ser mais genérica. Então é isso, é a importância de ter senso crítico, de ter esse pensamento reflexivo e para conseguir tomar decisão. Então, acho que essa geração que está entrando no mercado de trabalho, que está no meio acadêmico ainda, ela precisa, né, desenvolver cada vez mais senso crítico para conseguir lidar com as ferramentas e não apenas replicar o que a IA está trazendo, porque senão vai ser comum, não vai se diferenciar em nada. Perfeito. Gente, muito obrigada, né? Acho que essa conversa aqui foi extremamente rica, né? De muitas reflexões e muitos caminhos, né? Que o pessoal que vai estar nos assistindo pode seguir e pode pensar mesmo, né? Refletir e falar, olha, ok, a partir de agora eu entendo, né? Onde eu devo futucar, né? Para que eu consiga chegar no mercado preparado,
né, propriamente dito. Então é isso, né, a tecnologia está aí, está sendo transformadora, e aqui falamos um pouco sobre como tem sido, né, essa aplicação nas áreas de gestão, de negócios e de financiamentos. Muito obrigada, Érico, Arthur e Cristine, pela participação de vocês, por compartilharem suas experiências, reflexões tão valiosas, e a você que nos acompanhou, continue de olho na programação da 24ª Jornada Científica e Cultural da FAESA, porque aqui a gente acredita no poder do conhecimento. E até mais!